Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre um relatório feito pelo Congresso americano, por um comitê do Congresso americano, que coloca algumas verdades sobre a Covid. Era coisa que a gente já sabia, tá? Mas que botaram no relatório de uma maneira bastante sistemática. Foram 2 anos de levantamento que eles fizeram e chegaram à conclusão, conversaram com o Dr. Fauci, conversaram com todos os cientistas que estavam envolvidos nessas medidas de distanciamento social, de lockdown, do fique em casa, lembra dessas porcaria? Pois é, chegaram à conclusão de que não é baseado em ciência, não havia nenhuma base científica para essas medidas. Olha que coisa, eu falava isso em 2022, eu quase perdi meu canal no YouTube. O YouTube deu strike nos meus vídeos sobre Covid porque falava que eu espalhava desinformação. Não tinha base científica nenhuma. E esse pessoal ficava falando que, ai, ciência, tem que seguir a ciência, olha só, fique em casa. Não, que ciência porra nenhuma, não tinha nada de ciência nisso. E também chegaram à conclusão de que o vírus saiu do laboratório de Wuhan, o que também era óbvio, todo mundo sabia disso. Fevereiro de 2022 tem vídeo meu. Antes, quando ninguém nem falava ainda de Covid na mídia nacional, eu já fiz vídeo falando, olha só, tem um vírus novo lá na China, que está aparecendo aí, que o negócio é crítico, e ele saiu do laboratório de Wuhan, e tem provas que ele saiu do laboratório de Wuhan. E agora, né, durante um período era proibido falar isso, meu amigo. Tinha gente, teve gente que perdeu o canal porque falou que o vírus veio do laboratório de Wuhan. E agora o relatório chega à conclusão de que a hipótese mais provável é o vazamento do laboratório de Wuhan. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Soca-Fofo, Dr. Hans Schukrutz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha aqui a história, né? O Covid muito provavelmente saiu de um laboratório de Wuhan. Caramba, isso era óbvio, cara. Caramba, era óbvio isso. E depois, à medida que foi saindo mais informação, ficou cada vez mais óbvio. E durante muito tempo ainda era proibido falar sobre... Não pode dizer que isso é do laboratório de Wuhan. Eu acho que o pessoal tinha que... Não, que tem que ser uma intervenção divina. Foi uma intervenção divina para ajudar a esquerda contra a direita e não sei o que lá. Não pode dizer que vazou de um laboratório de Wuhan, porque senão vão descobrir que o Kim Jong-un está por trás disso. Kim Jong-un não, o Xi Jinping está por trás disso e não sei o que lá, né? Então aqui, ó, esse aqui é o relatório, tá aqui, ó. Comitê na pandemia do coronavírus. Então, o Congresso americano montou um comitê, né, uma CPI lá no Congresso americano, em que eles fizeram um relatório sobre isso. Só que diferente da CPI do coronavírus aqui no Brasil, cujo único objetivo era bater no Bolsonaro, né, não tinha nenhum objetivo de nada, e chegou a ser cômica a CPI aqui no Brasil, que tem que achar um médico para defender o tratamento precoce. Tinha um monte de médico mesmo, médico de verdade, médico que trabalha com medicina, médico que defendeu um monte de gente. E quem é que vai falar contra o tratamento precoce? Vai pegar uma bióloga de não sei aonde, um biólogo de não sei aonde, um monte de político, e não tinha ninguém, não tinha um médico para falar contra o tratamento precoce na CPI da Covid no Brasil. E, no entanto, o relatório final da CPI da Covid falou que Bolsonaro matou as pessoas à base de cloroquina e ivermectina e não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, mas esse relatório aqui parece ser sério. Esse comitê, essa CPI aqui foi séria, né? O pessoal fez aqui... tá a descrição aqui da coisa. Esse relatório, essa CPI entrevistou o Anthony Fauci, né, que vocês lembram, foi o mandeta deles lá, né? Vamos ver aqui o relatório aqui, ó, tá aqui o link do relatório. E uma coisa importante, o que é o relatório? Eles falam assim, ó, uma revisão das ações que ocorreram durante a pandemia do Covid, lições para serem aprendidas e um caminho para frente. Eu gosto desse tipo de coisa. Tipo assim, foi uma merda a Covid? Foi uma merda a Covid. Tá, beleza. Mas não vai ficar procurando culpado, procurando, o que aconteceu. Isso é besteira, passou esse troço. O importante é levantar isso daqui para aqui para frente não acontecer mais esse tipo de merda, né? Tá aqui o relatório, eles explicando exatamente as coisas todas aqui, o que foi feito, como foram tomadas as decisões, as entrevistas todas que eles fizeram entrevista com Fauci, fizeram entrevista com várias pessoas que estavam ali na linha de frente, né, do tratamento da Covid, e isso é o problema principal, né? Aqui, ó. E uma coisa importante também que eles falam aqui nesse relatório, né, que ficou muito claro que a maior parte das medidas foi parida, ninguém sabe como, era coisa que surgia assim no ponto, não, que distância que vai ter as pessoas, a 6 pés de distância.
Tirou isso da onde? Ah, não sei, não tem nada, não tem estudo, não tem nada, chuta aí, coisa e tal. E esse caso, né, é lógico que o pessoal vai argumentar que pô, eles tinham que tomar alguma medida porque estava acontecendo a pandemia e não tinha estudo nenhum, eles tinham que fazer alguma coisa e tal. Mas olha só, sempre a gente tem que lembrar do caso da Suécia. A Suécia não adotou nenhuma dessas medidas, não teve fique em casa na Suécia, as escolas funcionaram durante todo o período da pandemia. Máscara foi uma sugestão. Se você quiser usar máscara, você usa máscara. Sugerimos que você use máscara e só. Não teve nada na Suécia. Teve mortes na Suécia? É lógico que teve mortes na Suécia. Teve mortes no mundo inteiro. A pandemia causa mortes. O número de mortes por milhão de habitantes na Suécia ficou abaixo de vários outros países. Ficou abaixo da Bélgica, ficou abaixo do Peru, ficou abaixo da Inglaterra, ficou abaixo de um monte de países. Ou seja, não teve diferença nenhuma. É a prova cabal de que esse negócio do fique em casa fez bolota de diferença. Quebrou a economia brasileira. Um monte de gente passou um aperto fenomenal por conta de não poder trabalhar, de não poder criar o seu sustento, não poder fazer as coisas. E, no final das contas, não teve resultado nenhum esse tipo de coisa. O Bolsonaro estava certo desde o início. Né? E a política lá da Suécia, o cara falou muito claro. Se você não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. Porque se você não sabe para onde que você vai correr para se proteger, qualquer lugar que você corra, você pode estar correndo para o lugar errado, pode estar indo em direção ao perigo, pode estar piorando a situação sem resolver nada, né? E a Suécia tomou essa decisão com base no passado, porque no passado eles tiveram um problema com vacinas lá, que causavam narcolepsia em crianças, tanto que hoje lá na Suécia é um dos principais países que você tem movimento anti-vaxxer muito grande. E esse é um dos motivos da minha crítica da vacina da Covid, que eu fiz também, que eu falei, não tem problema nenhum, eu vacinei, tomei a vacina da Covid, eu gosto de vacinas, acho que funciona, maravilhoso. A minha preocupação é justamente porque foi uma vacina feita muitas pressas, não foi uma vacina com um estudo adequado, a gente sabe disso. Vacinas tipicamente levam 10 anos para serem desenvolvidas. Que negócio é esse de fazer vacina em 8 meses? Pô, isso não existe, né? Então o risco que se correu ali foi muito grande, né? E se dá uma merda nisso daí, aí você cria um movimento anti-vaxxer no mundo inteiro, como aconteceu na Suécia. Isso fez a Suécia tomar esse cuidado. Se você não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. Não fica nesse negócio de não, vamos fazer isso, fica em casa, e não, chuta essa medida aqui, faz isso, faz aquilo, no desespero. Não, isso é pior, isso piora a situação, não ajuda ninguém, né? Então, essas foram as duas principais conclusões do relatório aqui. Eu não vou ler o relatório inteiro, o relatório evidentemente é extremamente longo, tem um monte de informação aqui, um monte de gráfico. Pô, quem sabe um dia, né, os juristas brasileiros, os deputados brasileiros vão fazer relatórios completos e detalhados assim, né? Mas enfim, as principais conclusões que mais chamaram a atenção nesse relatório foi, primeiro, que a causa mais provável da Covid foi um vazamento do laboratório de Wuhan. E por que eles dizem isso? Porque existem evidências, né, que o Covid, todo o vírus da Covid, descendeu de um único espécime. Então, ou seja, um vírusinho saiu do laboratório e começou essa contaminação e gerou essa catástrofe toda, né? Vocês sabem, o laboratório de Wuhan é um laboratório biológico nível 4. Nível 4 tem um grau enorme de contenção, porém, as pesquisas que eram feitas com o vírus da Covid eram feitas no nível 2. Então, ou seja, embora o laboratório de Wuhan como um todo tenha laboratórios nível 4, ele também tem laboratórios nível 3, tem laboratórios nível 2 e tem laboratórios nível 1. As pesquisas do vírus da Covid eram feitas em laboratório nível 2, que não é tão protegido assim, né? É lógico, eles tomavam uma série de cuidados para o vírus não vazar e coisa e tal, mas tudo indica que muito provavelmente houve algum descuido, algum cientista, alguma pessoa, algum pesquisador lá do laboratório pegou a doença e esse vírus dali saiu e contaminou todo mundo, foi o que gerou todo esse caso, né? Aqui, ó. Aqui, ó, a característica, aqui, ó, o laboratório disse que o subcomitê descobriu que o vírus tem características biológicas que não são encontradas na natureza e que dados mostram que todos os casos de Covid-19 vêm de uma única introdução a humanos, o que não faz sentido na natureza. Se fosse na natureza, você teria essa contaminação de maneiras diferentes por aí, né? Então, ou seja, é mais um caso desse, e lembra, nesse laboratório lá de Wuhan se fazia o caso da chamada aumento de função, né? Ou seja, o vírus ele era provocado a ficar mais perigoso contra humanos na expectativa de encontrar uma vacina contra isso, uma proteção contra isso, só que no final das contas causou essa tragédia que a gente viu aqui, né? Então esse é um dos fatos, e outro fato é justamente
a situação de que distanciamento social, ou seja, o fica em casa, o lockdown, chame como você quiser chamar, aquela coisa absurda que surgiu na cabeça das pessoas, não que não pode sair de casa, que tem que ficar todo mundo em casa e para todo mundo de trabalhar e não sei o que lá, e se você tá na rua, você tá matando a vovozinha e não sei o que lá. Caramba, que absurdo isso, não tem nenhum estudo nisso, não tem nada nessa área que diga que isso tem uma vantagem. Agora tem um estudo mostrando que não, né? Porque agora você sabe que isso não teve nenhum efeito na pandemia no final das contas. E eu falei isso, eu quase perdi meu canal por falar isso na época da pandemia. Olha o absurdo desse troço, cara. Agora o pessoal tá vendo isso. Lá na Inglaterra, descobriram isso também. Teve o Lockdown Files lá da Inglaterra, que o pessoal destrinchou as mensagens do celular do Mandetta deles lá, né? O Mandetta dos Estados Unidos era o Fauci, eu não lembro o nome do Mandetta lá da Inglaterra. Mas era o médico que estava encarregado dessas medidas idiotas. E descobriram que foi tudo assim também. O cara chutava as coisas da cabeça dele, o que ele achava que era melhor e coisa e tal. Não, faz isso, faz aquilo. E não, e nesse caso, faz o quê? Ah, não sei, faz sei lá o quê. Ou seja, cadê a ciência nesse negócio? É isso que eu acho absurdo nessa história. Ficou esse pessoal na Rede Globo, não, porque tem que seguir a ciência, que é ciência. Caramba, eu gosto da ciência, eu sigo a ciência. Não tinha nada na ciência para fazer essa porcaria que vocês fizeram. Foi um absurdo completo, totalmente anticientífico que foi feito durante a pandemia. Só gastação de dinheiro à toa, só quebrar pessoas à toa. Por quê? Porque tinham vontade de destruir o Bolsonaro e trazer o Lula de volta. É isso que eles queriam com a pandemia. E não conseguiram ainda por cima, nem isso conseguiram no final das contas. Não fosse o Alexandre de Moraes roubando a eleição de 2022 lá, botando o dedão na balança lá, não fosse isso, o Bolsonaro continuava aí. Nem isso conseguiram, cambada de incompetente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.